No ano de comemoração dos 65 anos da Coppermil, trazemos a palestra Perspectivas do Agronegócio, com o professor Marcos Fava Neves. O professor Marcos Fava Neves é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, possui mestrado e doutorado pela USP e atualmente é professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. É autor e organizador de 70 livros, ministrou mais de 1.200 palestras em 22 países e atualmente é uma das pessoas mais lembradas do agronegócio brasileiro. Então, com vocês, chamo agora Marcos Fava Neves. Olá pessoal, um privilégio muito grande ter essa chance dada pela diretoria da Coppermil, a quem eu agradeço muito de ter esse papo com vocês cooperados da Coppermil. É uma alegria, eu sou um fã do cooperativismo e um fã do agricultor brasileiro pelos resultados que ele tem entregue para a nossa sociedade. Então o objetivo aqui é deixá-los animados, mas também preocupados com algumas coisas que não podem acontecer. Trabalhar a questão do cenário e a questão do seu comportamento para que você, cooperado, seja um vitorioso nesses próximos anos muito promissores do agronegócio brasileiro. Então eu sou professor na Universidade de São Paulo, na FGV, também sou empresário. Essa tela explica um pouquinho o meu trabalho, contribuo muito com a formação de pessoas, seja na USP como na FGV, são mais de 1.500 administradores de empresas que passaram hoje pelas nossas mãos, né? Hoje não, ao longo desse tempo. Também sou empresário, tal como vocês, temos conta para receber, conta para pagar, fluxo de caixa, e eu queria de imediato deixar 3 reflexões importantes para os senhores. Primeira é que a minha mensagem aqui é para o cooperado, Coppermil, e para a diretoria também em termos administrativos. Primeira mensagem está lá. Nós precisamos fazer o que as pessoas querem e não aquilo que nós sabemos fazer e achamos que elas querem. Tá? As demandas estão mudando muito, o comportamento vem mudando muito. E ajustar, ou seja, produzir o produto que está sendo demandado e não aquele que eu sei fazer e que mesmo com o mercado não estando bom, eu insisto em continuar. Essa é uma primeira mensagem, orientação pelo que quer o comprador, pelo que quer a demanda. Aí fica muito mais fácil vender, né? Vocês sabem disso. Segundo ponto muito importante é, a nossa função é construir margem, construir valor para quem usa o nosso produto, o nosso serviço. Seja da cooperativa, ao se relacionar com vocês produtores, vocês ao se relacionarem com a própria cooperativa e com o mercado comprador dos produtos. Quanto mais a gente entregar para quem precisa da gente margem, valor, mais nós vamos perpetuar no negócio. E o terceiro item que ganha uma importância fundamental é o item de que nós precisamos gerar oportunidades para as pessoas. E aí vocês vão concordar comigo que as pessoas nunca esquecem alguém que criou para ela uma oportunidade. Esse é o nosso legado principal. Então vocês como produtores, a Coppermil, todo mundo pensando em como que eu gero oportunidades para que as pessoas possam se inserir, possam se desenvolver dentro desse país que ficou tão complicado pós um período tão crítico como esse que nós passamos, aonde eu não lembro na minha vida profissional, são 30 anos de formado, trabalhando com planejamento estratégico, eu não lembro de ter visto uma mudança tão grande de cenários como no ano de 2020. Vocês vão concordar comigo. Começamos lá em janeiro super animados, que ia ser um ano excelente para o Brasil, um ano excelente para a agricultura, não é? Taxa de juro baixa, inflação baixa, câmbio bom, já estava bom naquela época, né? Confiança voltando, economia crescendo, aí vem o vírus, vamos morro abaixo, todo mundo não sabendo o que vai acontecer, risco de interromper transporte de produto, lembra? Risco de greve em Porto, março, abril, meses terríveis, e aí agora nós estamos em outubro de 2020, melhores do que em janeiro. Olha só, o movimento que foi feito esse ano. Então, é a nossa chance agora de ajudar, de crescer, de gerar
oportunidades aí para as pessoas. Bom, eu queria aproveitar essa chance dada pela diretoria da Coppermil para ficar mais próximo de vocês. E hoje é possível. A gente pode se encontrar todos os dias pelas mídias sociais. Então eu estou compartilhando com vocês as minhas mídias, torcendo para que vocês possam seguir e ver os comentários diários que eu faço sobre o nosso agronegócio, aquilo que eu achei de interessante. Então quem está lá no Instagram é o Dr. Agro, no Facebook também, no LinkedIn, que é uma rede um pouco mais profissional com o meu nome, e fiquem à vontade de acompanhar. Outro ponto que talvez vocês vão gostar bastante é que tem um canal no YouTube com o meu nome, está aí projetado para vocês. Então praticamente a cada 2 dias sobe um filme novo, um comentário sobre economia, um comentário sobre um tema relevante da agricultura, uma empresa interessante que eu visitei, uma gôndola de supermercado. Então eu gostaria a partir de agora que pelo menos mais 100, 200 ou 500 produtores ligados à Coppermil possam estar acompanhando essas mídias aí. Então, feito isso, vocês conheceram um pouquinho do que é o meu trabalho, o Marcos, e dizendo que tudo é de graça. No nosso site tem livros, tem artigos, tudo aberto, como tem que ser hoje o conhecimento. No YouTube também, e a partir de agora vocês podem ter, graças a essa oportunidade da Coppermil, uma relação diária aí junto comigo, tá? Então vamos em frente. Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, produtores, e é pouca coisa aqui, porque vocês querem saber dessa safra e do futuro, mas a gente não pode falar da agricultura de hoje e da agricultura de amanhã sem uma rápida olhada na agricultura do passado. E aí eu, como engenheiro agrônomo, tenho que agradecer vocês, produtores. O que vocês trouxeram para o Brasil, o resultado que vocês, Coppermil, alcançaram, é simplesmente sensacional. Vejam no caso aí, muitos desses produtos vocês têm, né, no hall da cooperativa, mas vejam só os desempenhos exportadores do seu lado esquerdo: soja, carnes, né, café, né, sucos, fibras, fumo. Veja quanta coisa relevante tem na agricultura brasileira que foi galgando espaço no mercado internacional, atraindo cada vez mais recursos. Então vou pegar só um exemplo, a soja que a gente vendia para o mundo em 99, 4 bi, estamos vendendo agora 33 bilhões em 2019, 2020 vai bem acima disso, 2021 vocês vão ver ainda, estou animado, vai bem para cima disso daí. E aí do lado direito vocês estão vendo que revolução que foi o comércio internacional do Brasil, que reduziu nesses últimos 20 anos a dependência que ele tinha em relação à União Europeia e Estados Unidos e abriu o mercado asiático, com a China, sem dúvida nenhuma, né, pulando de 300 milhões de dólares de produtos do agro que ela comprou para 31 bilhões, mas também outros países que vocês estão vendo aí que são importantes, não é? Como a Tailândia, Arábia Saudita, Vietnã, Coreia do Sul, Hong Kong, Irã. Enfim, o Brasil tem diversificado os mercados e crescido aonde realmente estão os estômagos. Porque o mundo em 2050 vai ter 9 bilhões de habitantes, 80% disso estará na Ásia e na África. Então a Coppermil vai vender para lá. Esse é o nosso mercado principal, é aí que nós temos que desenvolver. E outra coisa que eu queria contar para vocês, eu tenho a oportunidade, esse ano, logicamente, que ela foi tolhida, como muitas coisas, por conta da pandemia e do isolamento, mas eu normalmente faço 10, 12, 15 palestras sobre o Brasil, fora do Brasil, por ano. E esse ano, logicamente, consegui fazer uma só e aí fechou tudo, mas vejam que interessante, pessoal. Eu sempre fui chamado para falar do agro brasileiro, agora a gente tem sido convidado para falar das empresas do Brasil também, que tem feito um trabalho muito legal. Quer dizer, o Brasil hoje, ele tem 50% do mercado mundial de soja. Vocês acreditam só?
de cada 2 grãos no mundo, 1 é brasileiro. Não é uma coisa, um orgulho impressionante para nós? Eu tive na parte de cima aí da tela, você está vendo uma imagem que é lá em Orlando, em janeiro, foi a conferência anual dos executivos do agronegócio americano. Me convidaram para apresentar o caso da usina São Martinho. Nem cana direito tem nos Estados Unidos. Queriam aprender o que esse grupo está fazendo para aumentar a sua rentabilidade. Em outubro também fui para os Estados Unidos, é a foto de baixo, a apresentar o caso da Granja Mantiqueira, não é? Que hoje é a 10ª maior do mundo e a maior empresa do Brasil, fundada por um empreendedor que estava quebrado e montou esse patrimônio, né, que é hoje do Brasil, a Granja Mantiqueira. Que inclusive a Granja Mantiqueira está lançando o ovo que não vem da galinha, dentro das novidades que a gente tem aí no agro. Então, gente, um passado realmente sensacional. Vamos agora entrar um pouco no presente para daí concluir essa apresentação com o futuro e principalmente com o que você precisa fazer para participar desse futuro. Tudo bem? Agora vamos para o presente. E o presente então do agro, que é a minha segunda parte aí com vocês. Como é que ele tá? Bom, primeiro, essa safra, que beleza, né, pessoal? Que coisa impressionante. A gente provavelmente vai fechá-la aí com 258 milhões de toneladas. Comparem com a safra anterior, 246. Daqui a pouco eu vou falar da próxima para vocês, né? Que é essa que está sendo plantada agora, se tivermos a ajuda das águas, né? Mas é realmente surpreendente. Mesmo com a perda da seca que atingiu o Rio Grande do Sul, nós conseguimos, por uma performance sensacional do Mato Grosso, ainda entregar um resultado acima do ano passado em praticamente 4,5%. Quer dizer, tudo cresceu. Trigo, né, que vocês são muito importantes também, olha lá o crescimento esperado, né, com um resultado interessante aí para entregar para o Brasil. E para a próxima safra, a expectativa, vocês viram, nós estamos fechando essa com 258, a Conab soltou uma primeira estimativa com 278 milhões de toneladas, né? Com um grande crescimento da área e o crescimento aí da produção. Então a soja iria para 133, né? E o milho devendo chegar aí a 113, que são as principais, né? Se somar as duas, você vê que dá quase tudo lá. Então, basicamente, aí, ó, a soja e o milho que movimentam os grandes volumes, né? Eu acho, pessoal, pelo que eu tenho visto, ouvido, a gente, esse ano, na safra 19-20, né, lembra que a gente sempre usa a barra, né, porque ela atravessa o ano para o outro, diferente dos Estados Unidos, que é definido naquele ano, porque é durante o inverno nosso, é o inverno nosso que eles têm o verão e que eles cultivam, então é o ano fechado. O nosso tem, então essa agora que está terminando é a 19-20. Nós estamos fechando ela com praticamente 66 milhões de hectares usados para grãos. Se você quiser o meu número da 2021, que é essa sendo plantada agora em outubro, em boa parte do Brasil, vou falar um número para vocês. Eu acho que ela vai bater 70 milhões de hectares cultivados. Nós vamos ter um aumento de 4 milhões de hectares. Porque eu estou vendo soja e milho entrar em área de cana, entrar em pastagem, entrar em jardim de casa, em telhado, né? Porque essa condição de preços em reais que vocês estão vendo, que agora inclusive em dólar, né, tá tendo aumento, é uma situação que eu não lembro de ter visto. Lógico que isso traz impacto de custos e outras coisas que vocês sabem muito melhor do que eu, mas vocês concordam comigo que a situação de preços é absolutamente incrível, né? O que a gente tem aí de possibilidade? Então, Marcos, falando com vocês, depois vocês têm o filme, vão poder me cobrar, né? Acho que aumenta 4 milhões de hectares esse ano em relação ao plantio do ano passado. E o que a gente pode esperar, então, em termos de preços, né? Que é a sua preocupação principal agora. Então,
eu convido vocês a entrarem lá no site Doutor Agro, no comecinho do mês, porque todo mês eu faço um texto e a Coopermil está autorizada a publicar, mandar para vocês, da forma como vocês quiserem. Isso é público, eu faço para vocês lerem e ajudá-los na tomada de decisões. Nesse texto eu resumo o que aconteceu e eu coloco 5 pontos importantes para você ficar de olho no mês que está começando. Eu chamo isso do Agro 30, porque é o 30 dias, mas tem os 5 pontos principais para vocês olharem. Então, em relação a esta safra que está sendo plantada, eu não vou passar pelos preços, tá? Eu vou contar uma história, enquanto isso vocês leem os preços aí, essa tabela do lado direito da tela. Então, o que eu acho que pode interferir agora no quadro, que eu estou preocupado? As chuvas no Brasil e a expectativa de plantio e o nosso clima. Esse, para mim, é o fato número 1 agora. Número 2, ainda observar o fechamento da safra americana, que está aí ao redor do que de 30% a 40% já colhida, né? Pode ter ainda algum contratempo ali, mas acho difícil, mas ele ainda tem que estar aí porque a safra não acabou. Terceiro ponto, fundamental, comportamento de China nas compras. E nós estamos vendo o chinês sair que nem um louco para comprar, tanto carne, que a gente vai falar mais adiante, mas grãos também. Por que eles estão comprando grãos de novo com força? Vocês vão lembrar que eles tiveram a peste suína africana e eles estão recompondo o plantel de suínos. Portanto, eles estão precisando de ração de novo. Lembra que quando eles abateram, diminuiu a compra de grão, aumentou a compra de carne. Agora eles estão comprando carne, porque estão precisando, e também grão de novo, porque o plantel está de volta, né? E eles precisam fazer aí as rações. Então esse ponto é muito importante. Quarto ponto para a gente comentar, que agora aparentemente parece que melhorou de novo, né? Batendo cabeça a economia, a política econômica brasileira não está claro, caminhadas reformas, né? Isso tudo tem levado a uma instabilidade do câmbio, que é algo que preocupa também para ir para a agricultura, né? Então como é que vai ficar esses acertos, esse Renda Brasil, de onde vai sair o dinheiro, como é que nós vamos fazer essas coisas todas? E aí o último ponto, que está pegando ainda bastante, é a questão do olhar internacional sobre o desmatamento ilegal no Brasil. Então esses são os pontos que todo dia a gente está recebendo notícias e nós temos que monitorar. Mas vejam vocês, hoje, um produtor que está aqui em São Paulo, onde eu estou, e vai entregar o produto na cooperativa, ele está recebendo, por esse produto, pela soja, R$ 147 reais por saca. Se ele quiser vender, já vocês acompanharam aí a soja que ele vai entregar em março, pegar março de 2021, R$ 126 reais. Março de 22, R$ 115 reais ele já pode vender. E ali o milho vocês estão vendo, para entrega agora R$ 61 reais, para você entregar em agosto do ano que vem, você já tem R$ 52 reais garantido. Tá? Então vejam vocês que essa é um pouco a perspectiva de preços. As dicas em relação a esses preços eu comento com vocês, mas eu queria mostrar essa outra tabela que eu acho que vocês vão gostar, dessa mesma cooperativa que contribui comigo entregando esses dados todos os dias, né? É importante para a gente poder entender e ajudar a recomendar. Vocês têm aí os preços no dia 1º de outubro, um mês atrás, há um ano, e as variações que nós tivemos. Então vejam vocês que o algodão em pluma estava R$ 106 reais, né? Depois ele agora tá R$ 106 reais, estava 81. Feijão, que loucura, né? R$ 265 reais. Milho 63, né? Equilibra mais ou menos aí no caso do pipoca é o mesmo preço, no caso do milho para ração 62 contra 36. Olha que loucura, pessoal. A variação do preço do milho vai lá no cantinho direito. 72%. Da soja, 81%. Do trigo, 40%. Né? De 840 reais, R$ 1.180 a tonelada. Então essa é a situação atual e a evolução dela em relação a um ano atrás. Vocês podem dar uma parada agora aí na tua tela, prestar um pouco mais de atenção, consumir com mais tempo essa tabela, mas isso mostra a incrível variação que nós tivemos de preços, principalmente em reais, quando você compara o recebido na safra passada e nessa,
e ainda a perspectiva para a próxima safra, onde você pode agora vender parte da sua produção. Se você fizer isso, tá? For vender agora, o que eu recomendo, pessoal, é que vocês não tenham risco cambial, principalmente com as compras do que você está fazendo. O meu medo é que você tenha um mau resultado por comprar insumos agora que estão inflacionados em virtude desse câmbio, em virtude da euforia também, comprar insumos agora e quando você for vender o produto, por causa de uma produção grande que virá, se o clima não atrapalhar, e por causa de uma eventual valorização cambial, que eu acho que o real está muito desvalorizado, tá? A 5,6 está muito desvalorizado. Hoje você perguntar, Marcos, qual você acha que é o câmbio de equilíbrio? 4,8, 4,7 seria o meu número. Então o que você aposta? Eu aposto que em acalmando questão política e econômica, passando essa turbulência de eleição americana e tal, eu acho que a tendência do real é a de se valorizar. Portanto, se você puder travar o insumo que você comprou com o grão que você está vendendo, para que pelo menos as suas dívidas fiquem travadas no mesmo câmbio, é uma recomendação interessante que eu dou para você, produtor, e para os executivos, né, da Coppermill, né, para os produtores que estão lá ajudando na gestão da cooperativa, para ajudarem os produtores também, porque eu não queria que vocês corressem aí um risco cambial. Mas eu já venderia sim parte da minha produção do ano que vem e até do outro ano, tá? Eu sou uma pessoa que acha que se esse resultado, esse número te dá resultado, com o teu trabalho, o quanto é o teu custo de produção, vende um pouco sim, tá? Essa é a minha... O que vocês perguntarem, eu vou dar um número para vocês. O meu número do dia, sempre, né? Então, essa que é a ideia aí. O que a gente tem para observar? O Brasil, então a safra americana acabou e agora praticamente nós temos que olhar Estados Unidos, Brasil e Argentina, né? Como grandes excedentes de grãos para exportação no mundo. Então agora o risco todo, toda a lupa mundial vem para o Brasil e para o clima para saber o que vai acontecer. Então se o clima no Brasil for bem, né, a gente deve, com essa perspectiva de demanda, ter os preços da soja um pouquinho menores do que esses que estão aí, mas eu acho difícil, pessoal, em um ano, com esse desajuste que aconteceu, com o aumento das importações e tal, eu acho difícil a soja voltar para R$90. Acho difícil, tá? Então, mas um pouco de ideias que eu estou passando aí para a tua decisão. Deixa eu agora convidá-los. Então, sobre a situação presente, eu acho que nós temos um quadro claro, é um quadro bom, é um quadro onde você deve investir com precaução para preservar, logicamente, o teu patrimônio, ficando de olho com o aumento de custos. E mais do que nunca a cooperativa, a Coppermill, tem muita habilidade para ajudá-los a tomarem aí as decisões. Certo? Vamos agora falar do futuro do nosso agro. Vai ser bom ou não? Agora do presente eu falei dessa safra e falei do ano que vem. Agora eu queria jogar vocês um pouquinho mais para frente, já caminhando para o encerramento. Vai ser bom ou não para o cooperado da Coppermill os próximos 10 anos? Essa é a pergunta que eu respondo na próxima parte. Terceira parte, então. Você está curioso. Próximos 10 anos. Futuro da Coppermill, futuro seu produtor cooperado da Coppermill. Vamos lá dar uma olhada no que é que vai ser esse período aí que nós temos pela frente. Agora já projeta um gráfico que você fala, meu Deus, como é que eu vou entender isso daí? Primeiro que tem parte em português, parte em inglês, tem um monte de cobra. Eu gosto de trazer esse gráfico porque ele é um gráfico otimista e ele não foi feito por mim, ele foi feito pelos nossos concorrentes. Então vejam que interessante, é muito fácil de vocês entenderem. Lá embaixo tem correndo o ano, né, 2001 até 2029. Então nós estamos ali em 2020, você já percebeu que o azul clarinho, o achuriado, é o futuro, né? E do lado que sobe, eu tenho bilhões de dólares. Então, dinheiro e tempo, tá? Então, olha só que interessante.
O meio do gráfico, quem está no meio do gráfico, significa que o volume de produtos do agro, de comida, que ele vai fazer, o valor que ele vai vender para o mundo, equivale ao valor que ele vai comprar do mundo. Então um continente, que eles dividem por continentes, vocês já viram ali, um é Ásia, Europa, América do Sul, tal. Então o que você vai vender é igual ao que você vai comprar. Então, lógico, todo mundo é exportador e importador, mas na média você ficou no 0 a 0, porque você tinha coisa para vender e equivaleu mais ou menos ao que você comprou, certo? Quem está morro abaixo, e é fácil de vocês identificarem aí quem está descendo, ladeira lá, é quem vai ter que comprar muito mais do que vai ter para vender. Portanto, ele tem déficit em bilhões de dólares na balança dele do agro. E quem está morro abaixo é fácil de ver, Ásia, Pacífico e, por incrível que possa parecer, a África, como vocês estão vendo ali. A África está dividida em subsaariana e o Oriente Médio e o Norte da África. Todos os três estão morro abaixo. Quem está morro acima é o Brasil, que está ali na linha pontilhada com tracinho, né? Latin América e Caribe, e o Norte América, que é a linha preta contínua, que é basicamente os Estados Unidos. Então, se você olhar, dá para a gente resumir que comida no mundo sai das Américas e vai para a Ásia e para a África. Não é legal? E quem é que está mais morro acima aí? É o Brasil, que é o principal participante da América Latina e do Caribe, e esse gráfico, mais uma vez, é feito pelos nossos concorrentes. Aí, pegando uma outra fonte, que é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, olha que legal isso, importação e exportação de soja até 2029. Do lado esquerdo, o cooperado da Coppermill que está me assistindo, está vendo as importações de soja, né? Morro acima no futuro, puxado principalmente pelo vermelho, que é a China. É o grande fenômeno da agricultura brasileira. Do lado direito, você tem quem vende, certo? Quem está exportando. E aí, o azul clarinho somos nós. Abriu uma boca de jacaré. Veja que interessante, pessoal. Eu que tenho o privilégio de estar sempre nos Estados Unidos, morei lá 3 anos da minha vida. Se você pegar em 2005, olha o amarelo que são os americanos, eles eram muito maiores que o Brasil na soja. Então o Brasil está crescendo, tal, mas está lá. Aí de repente a gente passa e já quase vai abrir 2-1 na soja em relação aos americanos. Viram que bacana? Então na soja, o quadro do milho é um quadro semelhante a esse também. E isso tudo é importante vocês entenderem que o futuro da Coppermill, de você produtor cooperado, é por causa do crescimento da demanda. Não tanto no Brasil, apesar da gente ainda ter muita gente aqui que passa fome, que vai, se Deus quiser, com o crescimento econômico e distribuição de renda, se inserir no mercado, mas basicamente pelo efeito Ásia e África. E esse gráfico mostra bem para vocês. São as importações mundiais de frango, no meio está o suíno e na direita está o bovino, tá? E o bovino e o frango, todos eles morro acima nas importações mundiais, portanto, oportunidades para a família Coppermill. E no caso da direita, que é a mais me chama a atenção, que é a carne bovina. Vejam vocês que em 2015, praticamente, 2014, o chinês comeu bife e gostou de bife. E aí com isso veio uma revolução, né? Ele abriu uma boca de jacaré na importação de carne bovina, vai morro acima, e aí o Brasil tem um espaço muito grande para crescer na bovina, e quando a bovina cresce, ela acaba arrastando também as outras que também têm chance de crescer. Então, o cenário de carnes é importante. Para vocês é interessante pensar nesse negócio cada vez mais, mas principalmente para os produtores também, porque você tem demanda pelos grãos para produção de ração, agregação de valor. Nessa semana mesmo fiz um papo estratégico aí com uma das grandes cooperativas do Paraná e o projeto deles de agregação de valor é carne. Nós vamos processar o grão aqui e vender no formato de carne. E aí vocês estão vendo então o gráfico do meio é o Brasil já liderando de longe o mercado mundial de carne bovina, e no gráfico da direita você tem o crescimento esperado nos próximos 10 anos. O Brasil é o segundo, né, e ali no gráfico, mas é o primeiro do mundo, porque
O primeiro é a soma do resto do mundo. Então, o maior, de longe, é o Brasil. Então, vejam vocês que futuro promissor que nós temos para a agricultura. E aí, o trabalho que vocês têm que fazer é de expansão, tanto horizontal quanto vertical, porque a área plantada no Brasil, ela vai pular. Primeiro, deixa eu olhar na parte esquerda. A produção de grãos deve pular. Já está errado ali, né? Porque é 258. Essa projeção da Conab mais recente já nos levou para 258. Vai para 340, 350 milhões de toneladas de grãos. E do lado direito é a área plantada. Como eu disse para vocês, na safra que está se encerrando, ela está em 66 milhões de hectares. Eu acho que já vai para 70 nessa próxima, e eu acho que em 2029, 2030, nós vamos estar com 82 a 85 milhões de hectares sendo usados para grãos no Brasil. Não se preocupem com a questão ambiental, porque 85 milhões de hectares dá para abastecer tudo que o mundo precisa e representa quantos por cento da área do Brasil? A área ocupada com grãos. Daqui 10 anos, se ela chegar até 85, quantos por cento da área do Brasil ela vai representar? 10%. Nós temos 90% da área do Brasil que não estará sendo usada para a produção de grãos, que é o nosso principal produto. Então, temos uma perspectiva boa pela frente. Olha que bonito essa foto, pessoal, do fluxo de navios no dia 3 de julho de 2020. Saindo daqui do Brasil, indo embora em direção à Ásia, indo em direção ao norte da África, indo em direção ao Oriente Médio. É uma alegria mostrar isso para vocês e imaginar o que vai ser isso daqui 10 anos, com o escoamento nosso pelo Arco Norte, com um trabalho que eu acho que tem que ter, muito mais aglutinador das cooperativas. Cooperativa, na minha opinião, e eu falei isso outro dia para a Coamo, toda a palestra que tem feito para cooperativas, falo também para vocês, nós precisávamos junto, e eu ajudo vocês, criar uma estrutura de exportação unificada, para jogar o jogo mundial com mais força, para ter eficiência, escala, compartilhamento logístico, poder de negociação, né? Nós precisaríamos ter isso, uma oferta mais coordenada a partir do Brasil. Eu acho que esse é a principal crítica. Se vocês me perguntarem, Marcos, qual é a crítica principal que você tem ao cooperativismo do Brasil, que você já falou que adora tanto? É muita briga para vender lá fora e acaba destruindo o valor porque o poder fica na mão do comprador e não do vendedor. Eu aglutinaria um pouco mais isso daí. Para fechar, tem coisas incríveis acontecendo que a Coopermil tem que ajudá-los a fazer parte. Primeiro, nós temos a digitalização, os dados, a nova revolução da agricultura que me permite dizer ao cooperado, Coopermil me assistindo, morreu o hectare e nasceu um metro quadrado. Você tem que gerenciar sua propriedade por metro quadrado e será uma função da Coopermil te ajudar, porque na Cooper Citrus é a área que mais cresce da cooperativa, é a área chamada Campo Digital, onde tem um conjunto de inteligência levando ao produtor essa possibilidade dele gerir por metro quadrado, aplicar, como vocês estão vendo ali naquela máquina com a luz vermelha, aplicar produtos somente em cima da planta daninha e não mais por área, né? Monitorar o peso do animal com aplicativo, saber as doenças no celular, enfim, toda essa revolução que está acontecendo na questão que eu chamo do digital e da agricultura por metro quadrado é um desafio para vocês cada vez mais fazerem parte. Outra coisa fundamental que vocês podem, via cooperativa, ficar muito melhores e com isso construir margem, é na chamada economia do compartilhamento. Vocês já ouviram falar e já usaram o Uber, já usaram o Airbnb. Eu estou muito contente com isso. Isso acelerou na pandemia. A criação de aplicativos, a criação de possibilidades, de mesas que permitem eu emprestar o que eu preciso de uma maneira muito mais fácil. Porque o emprestador subiu no sistema, eu subi no sistema, na plataforma, a gente se conectou e aí eu consigo comprar horas de uso de máquina, comprar horas de uso de algo mais, comprar... Outro dia eu vi, tem Uber de abelha. Você aluga a colmeia vai lá, levam a colmeia durante o dia,
As abelhas prestam serviço, elas voltam para a colmeia, fecha e leva para outro lugar. Uber de abelha. Então vamos ficar atentos a isso, porque, mais uma vez, a Coopermil tem toda a condição de liderar uma base de cooperados competitiva, com crescimento de margem, pela agricultura de metro quadrado, pela agricultura do compartilhamento, por outro aspecto muito legal, que é a fidelidade do cooperado à cooperativa, porque ela está agregando valor para vocês. Eu sou, como falei, cooperativista. O meu banco hoje é cooperativa de crédito, tá? Porque no final do ano aquilo volta para mim. Vocês sabem disso, não preciso falar. Mas olha lá, eu já citei o exemplo do campo digital, e ali eu quero pegar, só pedir para vocês prestarem atenção, que eu apresentei isso fora do Brasil, peço perdão que está em inglês, né? Eles aplicaram o campo digital numa pequena propriedade de café, que tem 13,48 hectares, vocês estão acompanhando comigo ali na direita, tá? E com isso, com a sistematização e todo esse trabalho da gestão por metro quadrado, eles conseguiram levar o número de árvores de café daquela área de 49.500 para 54 mil. Mesma área, mesmo dono, entendeu? Já produzindo quase que 4.500 plantas a mais. Isso é construir margem, isso é pensar o futuro, isso é trabalhar junto, né? Cooperado, Coopermil, para funcionar aí dessa maneira. Certo? Mais um ponto, economia circular. Também está nos próximos 10 anos nas coisas que vocês precisam fazer. Integração de atividades. Então eu tenho a produção de milho, gera resíduo, etanol de milho, gera o DDG, vai para o gado faz esterco bastante, trata o esterco volta como fertilizante, tem biogás, movimenta a máquina, enfim, uma outra área que eu colocaria a Coopermil para pensar fortemente junto com vocês é como é que a gente integra mais essas atividades para cada vez ficar mais sustentável, ter acesso a esse mercado de créditos de carbono, de títulos verdes, que vão ser bilhões aí nos próximos anos, e integrar as atividades de tal forma que o resíduo passa a ser fertilizante e vice-versa. Isso é febre no mundo, falar na questão da economia circular e integração de atividades. Vocês também colocam isso daí na agenda. Pessoal, muita ideia. Eu queria... vamos dizer assim, passar para vocês essa mensagem de otimismo com o que vem pela frente, dizer que vocês têm uma agenda de trabalho bastante grande junto com a tua cooperativa, seja fiel a ela, cobre dela boa gestão, com a tua fidelidade, essas inovações que eu comentei aqui, as dicas que eu passei, mas aí você, né, o produtor da Coopermil, essa é a minha última tela para compartilhar com vocês. Quem é que eu vi vencer na agricultura? Quem é que eu vi vencer em 30 anos trabalhando com cana, com laranja, com soja, com pecuária, com trigo, com diversas atividades? Quem é que eu vi vencer na agricultura? 3 características dos vencedores. Primeira, vamos junto comigo passear lá do lado esquerdo no alto. Comportamento financeiro. Cuidado com dívida. Vocês já estão vendo, né, o que eu estou falando? Gente que vocês viram que deu passo além da perna e tombou, né? Então, sempre ter caixa, saber os seus movimentos de compra e de venda, prestar atenção, ter opções, decidir os investimentos de forma adequada, cuidado com o tamanho do seu pé, o tamanho do seu sapato, e principalmente eu pulei o item que eu acho mais importante de todos, ainda mais em épocas de euforia como essa. Você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Cuidado, tá? Marcos, eu estou com dinheiro para investir. Construa margem antes de construir tamanho. Certo? Porque tem gente que constrói tamanho, destrói margem e fica pelo caminho. Segundo ponto, excelência na produção e na atividade. Olho clínico, olho do dono. Usar tecnologia, mudar. Pô, quanta coisa nova acontecendo aí, não pode falar isso não dá certo. Lógico que dá, está sendo aplicado.
Você entendeu? Vamos prestar atenção, vamos tentar mudar o nosso comportamento, vamos estar em eventos, né? Vamos antecipar problemas, gestão por metro quadrado, sustentabilidade, trabalhar toda essa questão da sustentabilidade de pessoas, do planeta. Nós temos que dar a nossa contribuição, né? Vocês têm que ser extremamente sustentáveis, já são, melhorar ainda mais, né? E nunca estar satisfeito. Onde que eu posso melhorar? Tá? Deu trabalho para eu montar esse triângulo aí, agora vocês trabalhem com esse triângulo. Terceiro e último, gestão na unha. Coleta e administra todos os dados, tudo marcadinho, nada de vazamento. Detalhe importa, não cai na armadilha da urgência. O cara que tomou decisão de urgência, ele está pressionado, ele pode tomar uma má decisão. Esses valores todos são assimilados pela sua equipe, pelo pessoal que trabalha com vocês na fazenda, na cooperativa. Esse quadro vale para a cooperativa também. Liderança, inspiração, formando talentos e formando a sucessão. Essas características que eu acho absolutamente fundamentais dentro do trabalho de um produtor vitorioso, do trabalho de uma cooperativa vitoriosa. Eu sou torcedor de vocês, torcedor da Coopermil. Quero um sucesso brilhante, o melhor, que é aquilo que está fora do nosso controle, que é o crescimento do mercado, vai acontecer, é só não bobear, né? Para ir bem na agricultura dos próximos anos, pratica esse quadro, fidelidade à cooperativa, gestão da cooperativa sintonizada com tudo que está acontecendo, generosidade para trabalhar junto, compartilhar, e o resultado virá, porque o Brasil tem um período muito, muito bom aí pela frente. Espero ter animado vocês, tá? Muito cuidado com as suas compras agora. Lembra que eu falei operação casada? E reflita, pare para pensar que você tem muita chance de prosperar. Você e a tua cooperativa estejam juntos. Obrigado, gente, e me siga para que a gente possa estar conversando praticamente todos os dias.